Fico feliz demais de estar com vocês aqui nessa noite, nesses 59 anos da igreja. Vamos ler a palavra em Lucas 18. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14. Parábolas que falam sobre oração. E vamos procurar aprender mais de Deus sobre a nossa vida de oração, a nossa humildade diante de Deus em reconhecer nossa completa dependência dEle. Lucas 18, do 1 ao 14, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo e Eterno, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso a Ti. Fala ao nosso coração, ó Pai, agora, mais uma vez, como tem falado em cada leitura bíblica, oração, cânticos, na profissão de fé. Ó Pai Santo, que agora na exposição da Tua palavra, o Teu Espírito siga falando conosco as Tuas verdades e que cresçamos em Ti, ó Pai, fortalecidos também para uma vida de oração, para que essa igreja cresça em oração, cresça em intimidade contigo continuamente, ó Pai. Assim te pedimos, no nome santo e maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Lucas 18, do 1 ao 14 diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos traz esse ensino sobre oração, de perseverança em oração e humildade na oração, logo após alguns ensinos sobre o fim dos tempos, sobre a volta dEle, após a sua morte, é claro, e subida aos céus, e o retorno do Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem, que é um dos nomes também que o Senhor Jesus Cristo recebe. Ele fala sobre o retorno dele, de uma hora inesperada, e dá o exemplo, por exemplo, da destruição de Sodoma e Gomorra, que não esperavam quando veio o juízo sobre aquelas cidades, sobre o dilúvio nos dias de Noé, que não esperavam pelo dilúvio, e de uma hora para outra veio o dilúvio, e Deus fechou a arca, e assim sobreviveu apenas Noé com a sua família. O Senhor também fala sobre o arrebatamento, porque é aquela famosa passagem que fala sobre 2 pessoas trabalhando, moendo trigo, uma vai, outra fica, 2 no campo, uma pessoa vai, outra fica,
E logo depois ele começa a falar sobre oração nessas duas parábolas que nós lemos. E uma fala sobre a perseverança na oração, outra sobre a humildade e arrependimento na oração. O próprio Senhor Jesus fala bem claro no começo os propósitos da parábola. No versículo 1 aí do capítulo 18 diz que a parábola da viúva e do juiz iníquo é para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Já a outra parábola, que é do fariseu e do publicano, Jesus fala que é uma parábola para alguns, versículo 9, para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam outros. Irmãos, nós precisamos crescer na vida de oração, pegando esse ensino completo do Senhor Jesus. Perseverança, sempre, como é o caso da viúva, diante de um juiz mau. Irmãos, eu penso assim, parece que Jesus quer brincar um pouco com a gente quando vai dar seus ensinos, em algumas vezes. E aqui nesse texto, às vezes eu tento achar uma outra palavra, mas eu penso assim que Jesus está usando um pouco aqui de ironia com a gente. Jesus não é irônico, irmãos, mas em alguns momentos ele usa também desse estilo de linguagem, porque, percebam, na primeira parábola, nós oramos a quem? Oramos a Deus. E aqui a perseverança da oração tem uma viúva, como aquela que vai nos representar sobre a perseverança na oração. E ela clama por justiça a quem? A um juiz ruim, um juiz perverso, um juiz indiferente, um juiz que está nem aí para ninguém. E a gente pensa, calma aí, não bate. Deus está se colocando na parábola, sendo representado por um juiz mau, indiferente. Eu ia falar aqui por um juiz brasileiro, né? Mas nem todos são tão assim, né? Tem juiz bom também nessa nação, mas a gente sabe que esse juiz aqui se encaixa também em muitos nesse nosso amado país. E a outra parábola, Jesus fala que ela é sobre pessoas que se consideram justas e desprezam outros. E a ironia de Jesus está no fato de que o fariseu é um homem religioso que se acha muito bom, muito santo, muito superior espiritualmente a todos os outros. E Jesus fala que esse fariseu se levanta em oração e ele ora de si para quem? Para si mesmo. O cara se acha o máximo na espiritualidade, no máximo na santidade, mas já viu aquelas palavras que eu cresci ouvindo isso na igreja? Senhor, que a nossa oração não fique no teto, que ela vá além. Irmãos, nessa parábola aqui, Jesus está dizendo bem claro que não é nenhuma questão de teto. A oração não saiu nem de dentro do cara, ela ficou ali mesmo. Jesus, ele já falou isso também em outros momentos, como por exemplo, quando ele fala sobre orar e não ser como os hipócritas, não ser como os artistas. A palavra hipócrita vem da palavra artista, do teatro grego, porque os artistas do teatro grego, eles não interpretavam, por exemplo, como quando a gente vê um filme, uma novela, onde tu está vendo a cara ali do artista. Eles usavam máscaras. E um artista interpretava vários papéis dentro de uma peça, tanto do teatro grego antigo, quanto do teatro romano. Então, normalmente só tinham duas pessoas aparecendo na cena, mas tinha vários personagens. E às vezes aquela gente na mesma peça. Então eles trocavam de máscaras conforme eles iam interpretar outros personagens. Então Jesus fala que às vezes a oração é simplesmente uma pessoa colocando uma máscara. E quando fala para orar e não ser como hipócrita, Jesus fala que eles já receberam a recompensa. Porque os hipócritas oram para serem vistos pelos homens. E Jesus fala, eles se colocam numa posição para aparecer, eles se colocam numa posição estratégica, eles são fortes em marketing pessoal. Irmãos,
Vamos ser sinceros, a nossa geração hoje é boa demais em marketing pessoal. Se você entrar em rede social, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer outra mais que exista, eu penso, por que o Brasil tem tanto problema se é tanta gente boa de coração? Já era para ter acabado com o problema da pobreza, porque só tem gente generosa, gente amorosa demais, gente sempre lutando pela justiça social, pelas maiores causas, para que o Brasil seja livre de qualquer porcaria que seja de índole má. Mas por que o Brasil continua com tanta perversidade, com tanta pobreza, com tanta gente com dificuldade, se tem tanta gente boa? Marketing pessoal, irmãos. Já percebeu que se uma pessoa der uma vacilada, vem um monte de gente como urubu para bater e atacar um miserável que deu um mole numa rede social e falou uma grande besteira? Como urubu na carniça. Irmãos, será porque que está pensando no próximo? Irmãos, é bem claro de perceber que não. É para o marketing pessoal. Crescer pela sua bondade batendo no outro. Isso não é de hoje, irmãos. Está na Bíblia aqui. O que o fariseu faz? Fariseu era uma pessoa religiosa, conhecedor da lei do Antigo Testamento, eram homens muito estudiosos do Antigo Testamento, muito conhecedores da Bíblia, que tinha sido escrita até ali, até os dias de Jesus, que era o Antigo Testamento. E percebam, a atitude do fariseu, está aí no versículo 11, o fariseu ficou em pé, e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E aponta para o publicano. O que era o publicano? Cobrador de impostos, considerado traidor dentre os judeus, porque ele cobrava impostos dos judeus para o Império Romano, e muitas vezes usava de artifícios de violência, e normalmente, na maioria dos casos, eram corruptos. Então, o fariseu exalta a sua postura, começa a se elogiar. Graças te dou a Deus. É o único momento que Deus tem alguma coisa para ele na oração, porque vai iniciar aqui uma sessão de louvor a si mesmo. E uma das melhores formas de eu me exaltar é batendo num miserável, pecador, vacilão. Porém, o cristão, ele não foi chamado para se achar superior olhando para um pecador miserável. O cristão, ele só tem que, quanto à santidade, olhar para Jesus. E ao olhar para Jesus, a gente vai perceber sempre: nós somos os pecadores miseráveis. Não há espaço para eu me exaltar sobre ninguém, porque eu não sou nada diante daquele que é tudo. A minha vida está cercada de podridão demais quando eu olho para aquele que é completamente santo. Na oração nós olhamos para Jesus, porque nós não estamos sendo formados à imagem de um homem e de uma mulher pecadora, nós estamos a cada dia sendo formados à imagem do Senhor Jesus Cristo, sendo formados à semelhança do Senhor Jesus Cristo, Cristo em nós, e nós nos tornando seres humanos semelhantes ao Filho de Deus, em sua perfeição. Então, quando olha para Cristo, não há espaço para autoexaltação, para autoadoração, para autoidolatria. Irmãos, a gente às vezes acusa o católico que o católico é idólatra. Só que o maior tipo de ídolo de nossos dias somos nós mesmos. São extremos louvores à própria personalidade. E como eu estava falando, irmãos, o que a gente vê hoje na atitude do ser humano, em alto louvor, Jesus já está falando sobre isso aqui.
pega um miserável, bate, como o fariseu faz com o publicano, aponta os pecados do publicano e exalta suas próprias virtudes. Graças te dou, diz o versículo 11, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele começa a exaltar sua espiritualidade. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Começa a exaltar as suas atitudes, começa a exaltar as suas ofertas, começa a exaltar a sua abnegação, começa a massacrar o publicano. E diz a parábola que o publicano, estando em pé, diz o versículo 13, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. É a única atitude que sobra diante de Deus. O Senhor Jesus já de si para quem? Para si mesmo. É muito legal para receber louvores dos homens, mas essa glória está contada, porque não há nada diante de Deus acerca de quem vive assim. Então, irmãos, o despertamento para a oração, quando a gente lê a parábola do fariseu e do publicano, é o seguinte: a oração é poderosa. O Deus que recebe a oração é poderoso. Uma coisa completamente sem noção é quando a pessoa começa a se exaltar porque ela se diz poderosa na oração. Mas eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Vamos lá. Entra num mar violento. Aí você nada pra caramba. Aí vamos que você seja surfista também. Você pega a sua prancha, você pega aquele tubo ali. E você sabe que tem um monte de gente te olhando e está percebendo: nossa, aquela pessoa ali nada, surfa. Essa pessoa ali vai lá no alto mar, em meio a um mar violento, e ela retorna. Você bate no peito, assim, diz: nossa, está todo mundo me achando o máximo demais, porque eu sou poderoso e eu venço o mar, e o mar pode estar revolto e ele não me pega. Eu nado, vou até o fundo dele e retorno na areia. O cara tira a onda, mas vamos que o cara foi para o mar, pegou a prancha quebrou, foi para longe, o indivíduo começou a se afogar, vem o corpo de bombeiro com o helicóptero, e como vem o helicóptero, irmão, sabe o que acontece? Eu já vi salvamento de gente se afogando com helicóptero, todo mundo para ver o indivíduo que está se afogando e o corpo de bombeiro salvar o cara. Aí eu pergunto o seguinte: o cara está lá se batendo na água, pedindo socorro, vem o bombeiro. Quando o cara chegar na areia, ele tira onda? Devia se ele pudesse esconder o rosto, meu irmão. Ainda mais se ele foi para a água se gabando de alguma coisa. Como pode alguém se gabar na oração, exaltar a si mesmo, se a oração é simplesmente uma demonstração da falência humana, do fracasso humano, da limitação humana? A oração é simplesmente, irmãos, o reconhecimento seguinte: cheguei no meu limite, dali para cima só Deus. Então é o gritar por socorro, é o clamar por misericórdia. Uma pessoa, irmãos, que está pedindo socorro a alguém que é mais forte, porque ele não consegue ir além, como pode se achar o máximo? Não bate, não há lógica nisso aí. Então o Senhor Jesus, ele já ensina para a gente, irmãos, sobre esse reconhecimento de que somos pecadores. Se você pegar muito do que a gente ouve hoje em dia, você vai ouvir falar de que você tem que exaltar a si mesmo, de que você pode muitas coisas,
E realmente está lá na Bíblia que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que a Bíblia está bem clara. Primeiro, eu posso todas as coisas não em mim, mas eu posso todas as coisas na dependência daquele que me fortalece. E o que pode todas as coisas é o seguinte: eu sei estar com fome e sei estar alimentado. Eu sei estar com saúde e eu sei estar enfermo. É o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo lá. Ele pode passar por qualquer situação da vida dele, porque aquele que fortalece é ele, dá poder a ele para vencer todas as coisas. Só que hoje a gente vê um culto à personalidade humana, de que você é capaz de tudo que você quiser. É o que o pessoal chama de teologia da Xuxa, né? É a nossa geração. A gente cresceu, embora eu não gostava muito da Xuxa, mas é o que tinha, né? E tava alguns desenhos bons, tava lá, tinha que ver a Xuxa. Mas o que é a teologia do show da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar toda a coragem que eu... Então o que acontece? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E aí já crescemos com essa ideia de Deus como um serviçal, e nós somos os chefes dele. E aí você vem com uma teologia que exalta o ser humano, colocando ele como o máximo em muitas coisas. Só que quando a gente lê na Bíblia, essa é a oração que Deus não ouve. A oração do ser humano que se vangloria do que ele é capaz de fazer, que se exalta pela sua grande espiritualidade, que se exalta porque ele abre mão de dinheiro em favor da religião a qual ele faz parte, que se exalta por jejuar, por ser capaz de ficar 2 dias sem comer, que se exalta em comparação com outras pessoas, e aí o Senhor Jesus diz que ele ora de si para si mesmo. Irmãos, ambas as parábolas falam sobre uma outra coisa, que é a justiça de Deus. Ambas as parábolas falam sobre justificação. E a justiça que há em nós como povo de Cristo não é uma justiça que brota de nós mesmos. Nós não somos um povo justo por nossas obras. Nós não somos um povo justo porque nós conquistamos perfeição na justiça. Nós somos um povo justo porque nós fomos tornados justos por aquele que de fato é justo. Nós somos justificados. Quer dizer, recebemos a justiça de Deus como presente. Ao crer nele, ao confiar nele, ao depositar nossa esperança nele. Jesus diz que o fariseu simplesmente não ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. E aí Jesus diz: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. O que bate no peito e diz: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador, aquele que se sentia indigno de olhar para os céus, é o que volta para casa justificado, é o que volta para casa recebendo a misericórdia do Cristo crucificado, é aquele que recebe as bênçãos da cruz, da justiça daquele que de fato é justo, nosso Senhor Jesus Cristo. É o que não receberá jamais a acusação de Satanás, porque quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem justifica? É aquele que não receberá condenação, porque é justificado, porque a obediência de Cristo foi dada a ele de presente, e o Pai olha para ele, como olha para nós, como se estivesse olhando para o seu Filho Jesus. Irmãos, a nossa geração está repleta de fariseus, e não apenas na religião.
As pessoas hoje gostam muito de usar esse contexto do fariseu para dizer o seguinte: Jesus batia nos religiosos, para poderem bater na gente também. Só que o fariseu eram religiosos que exaltavam muito a sua própria justiça. E eu vejo, irmãos, na minha opinião, ironicamente, na nossa geração, a gente tem fariseu de várias religiões, inclusive temos fariseus ateus, fariseus agnósticos. O agnóstico é aquele, o ateu é o que não crê que Deus não existe. O agnóstico é aquele que acha que Deus pode até existir, mas que a gente não conhece nada desse Deus e ele não se revelou. Então, pode ser que exista, mas alguns acham improvável, outros acham que talvez realmente, mas não quer dizer que seja o Deus do cristão, e nem esse Deus que se revela, e que o ser humano saiba alguma coisa acerca desse Deus. Mas a gente tem fariseus de todas as formas, pessoas cheias de justiça própria, pessoas que para se exaltar, batem nos miseráveis em suas falhas, onde estão prontos a louvarem a si mesmos, que creem que são melhores do que os outros por suas próprias obras, que veem como superiores, que creem ser o melhor que a humanidade tem. Só que está na hora do cristão assumir a sua posição, de que nós aqui somos como o publicano, que se recebemos algo de Deus é porque a gente simplesmente clama: Senhor, tem pena da gente. Porque se o Senhor fosse agir conosco de acordo com quem nós somos, e eu diria o seguinte, irmãos, a gente fica revoltado quando a gente pega alguém falando mal da gente, né? É revoltante. Se você descobrir que alguém falou mal de você por trás, não é revoltante? Mas aí eu faço uma pergunta aqui, já fiz na minha igreja, faço aqui também, que eu não entendo por que a gente fica tão revoltado quando os outros falam mal de nós pelas costas. E até fazer um convite, que eu ia convidar para levantar a mão, quem nunca falou mal de ninguém pelas costas? Pode levantar, irmão. Ninguém levantou, né? Então por que a gente fica revoltado quando a gente pega os outros? Se a gente já podia ter sido pego também no flagrante. Tem uma frase de Charles Spurgeon que diz o seguinte: quando você descobrir que estão falando mal de você, fica triste não. Eles não sabem de tudo. Poderia ser muito pior. Mas aquele que nos justifica, ele sabe de tudo. Por isso que a posição diante de Deus na oração é a posição daquele que tem a humildade. Eu estou invertendo um pouco aqui, irmãos, a ordem das parábolas, para a gente entender primeiro sobre a humildade e depois sobre a perseverança, que é o caso da viúva. Nós nos achegamos diante de Deus reconhecendo a nossa limitação. Se oramos, é porque reconhecemos que somos limitados. Se oramos, é porque reconhecemos que como pecadores nós estaríamos numa posição de condenação, mas Deus decidiu nos justificar. Percebam que aquele que sai justificado não é aquele que exalta suas virtudes, mas aquele que reconhece e se arrepende pelos seus defeitos. E eu estava falando sobre essa posição de que hoje nós temos fariseus de todos os tipos religiosos, ateus, agnósticos, fariseus de todas as formas. E o que acontece, irmãos? Muita gente fala que Jesus não gostava e só batia nos religiosos dos seus dias. Mas, irmãos, na linguagem hoje popular de rede social, que até eu não entendo tudo também, que às vezes eu fico meio entendendo essas paradas todas, mas tem o chamado cancelamento. Se fez alguma coisa que muita gente não gostou, é o cancelamento. Começa um linchamento virtual sobre aquela pessoa. E perde seguidores. Se for uma pessoa de um programa que tem patrocinadores, perde patrocinadores. E por aí vai.
E, irmãos, muita gente acha que não. Muita gente acha que, como Jesus batia muito nos religiosos, Jesus não seria cancelado. Mas eu acho que ele seria. Porque Jesus, irmãos, ele andava com todo mundo. As pessoas dizem assim, Jesus andava com os pecadores. Também. Mas ele andava com os religiosos hipócritas também. Jesus amava todos, irmãos. Quer ver, por exemplo, aquela história da mulher adúltera? Muita gente apresenta a história como se a mulher adúltera fosse a heroína da situação. Irmãs, a mulher adúltera não era heroína. Eu quero perguntar às irmãs, você pega uma mulher adulterando com seu marido, isso não aconteceu, irmãos, é só uma hipótese. Amém. Você ia achar essa mulher heroína? Ou você ia querer pegar essa cabra de safada, com cabra safado também, e dar uma coça em todo mundo? Só que aí hoje não dá para bater não, que vai dar um processo feio, vai ter gente filmando, então não há violência. Mas muita gente acha que a mulher adúltera é a heroína da história. E os religiosos, escribas e fariseus, os vilãos. Irmãos, só que ali só tinha vilão. A mulher adúltera era uma vilã, os fariseus eram vilãos. Só que a mulher adúltera, a questão é a seguinte, a mulher adúltera não tinha nenhum interesse em Jesus. Já os escribas e fariseus, o interesse deles não era em fazer justiça e eliminar o pecado. O interesse deles era que Jesus estava roubando a posição deles de influência. Jesus estava crescendo em popularidade. Então, se bater em Jesus, eliminar Jesus, cancelar Jesus, a gente volta para o nosso reinozinho. Mas, irmãos, Jesus estava ali para trazer arrependimento para todos aqueles, e ele amava a todos, porque quando os religiosos chegam, Jesus diz para eles, porque eles perguntam, essa mulher foi pega em flagrante adultério, primeira parada, história aí da fofoca, cadê o cara? Cadê o safado sem vergonha? Só está a mulher, já cobertaram o camarada, só trouxeram a mulher. Nada diferente dos religiosos de hoje, né, irmãos? Devemos apedrejar ou não? Queriam pegar Jesus numa situação ali, ou de ir contra o Antigo Testamento, ou de ir contra o Império Romano. Então Jesus vem com uma pergunta que eles jamais imaginariam. Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Naquela história tinha um que podia tirar a pedra, não tinha? Tinha. Quem? Jesus. Porque ele perguntou, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele não tinha pecado. Então ele podia tacar a pedra, mas ele decide não tacar. Os religiosos começam a refletir ali e vão embora. Dos mais velhos e depois os mais novos. Pelo menos nisso os mais velhos serviram de influência para os mais novos. Quando os mais velhos viram que os mais novos viram que os mais velhos foram envergonhados, os mais novos seguiram. Os mais velhos saíram envergonhados, os mais novos seguiram. E depois Jesus fala para a mulher, cadê seus acusadores? Não te condenaram? Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Muita gente acha que Jesus ali só amou a mulher adúltera, irmãos, mas Jesus amou a todos. Quando Jesus fala, quem não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, ele está dizendo para os fariseus e escribas, arrependa-se desse coração malicioso que vocês têm. Para com esse coração vingativo, com essas artimanhas, com essa manipulação que vocês têm, toma vergonha na cara e se arrepende. E depois ele diz para a mulher adúltera, vai, não peques mais, você se livrou dessa, mas talvez numa próxima não consiga, muda de vida. Aí muita gente fala que Jesus andava com publicanos e pecadores, quer dizer, publicanos, cobradores de impostos corruptos, pecadores, podia ser ali pessoas adúlteras, prostitutas, pessoas com pecados sexuais e por aí vai. E Jesus comia de fato na casa de publicanos e pecadores, mas Jesus também comia na casa dos fariseus. Por exemplo, aquela história da mulher que jogou um perfume caríssimo no pé de Jesus e secou com os cabelos dela, molhou com perfume, molhou com lágrima. Jesus estava onde, irmãos? Na casa de um fariseu. E aí para pensar, na hora que Jesus estivesse na casa do
religioso radical, ele ia ser cancelado pelos liberais. Na hora que ele estivesse na casa dos liberais, ele ia ser cancelado pelos religiosos radicais. Jesus ia ser cancelado geral, meu irmão. Porque Jesus demonstraria misericórdia pelo pior dos pecadores dos nossos dias. E em nossos dias, se uma pessoa comete um pecado que os outros querem crescer diante do pecado dela, não tem perdão. O que vale é eu crescer, eu me exaltar, eu me elogiar. E a igreja precisa ser o povo, a semelhança de Cristo, povo misericordioso, o povo que ama o mais terrível dos pecadores. Porque, irmãos, olha só, quando Jesus foi na casa daquele publicano, como eu falei, daquele fariseu, como eu falei, onde a mulher lavou os pés de Jesus com perfume caríssimo. Ali tinha artimanha de tudo quanto é jeito, irmãos. Tinha aquele religioso pousando de santo, igual tem nos nossos dias. Tinha aquele cara com papinho de que está preocupado com os pobres, como nos nossos dias. Todo mundo detonando a mulher. E Jesus também. Porque o fariseu diz, se esse homem aí fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e não deixaria tocar nos pés dele, porque ela é pecadora. É o ultra-religioso sem misericórdia. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas vou falar. É o cara da direita radical, religiosa, batendo em Jesus. Mas aí depois vem o papinho da esquerda radical também, né? Que desperdício com perfume. Podia pegar esse perfume e dar para os pobres, vender e dar o dinheiro para os pobres. Só que os caras só estavam pensando na grana. Esse era quem? Judas. Irmãos, essa conversa fiada de estar preocupado com o pobre, mas só quer embolsar a grana no bolso, irmãos. Embolsar no bolso é redundância, né? Embolsar a grana é antigo, meu irmão. Esse papo de julgamento religioso é antigo. Esse papo de exaltar a si mesmo, batendo num miserável pecador, é antigo. A humanidade só repete os mesmos pecados. Por quê? Porque a gente para de olhar para Cristo e a gente começa a olhar para nós mesmos. E a gente faz um julgamento muito bom de nós mesmos, de superioridade moral, de superioridade em vários sentidos, de se achar mais espiritual. Irmãos, uma parada que eu não engulo mais, 42 anos que eu tenho, cresci na igreja, é papinho de super espiritual. Ninguém precisa se gabar de super espiritualidade. Quem de fato esteve com Cristo, quem anda com Cristo, quem é cheio do Espírito Santo, quem vive em oração no secreto, a gente reconhece em público, ela não precisa dizer. As obras do Espírito a acompanham, o fruto do Espírito a acompanha. Não sobra tempo para ela se gabar, porque quem está no secreto, sendo cheio do Espírito Santo, e vendo Jesus face a face, quem se encontra no Peniel, como Jacó, que esteve face a face com Deus, seja o seu quarto de oração, seja um monte, seja uma praia, seja o lugar que for, onde a pessoa está ali, é ela e o Senhor. Quer ver uma coisa, irmãos? Essa oração da exaltação a si mesmo, o indivíduo sozinho, é só ele e Deus. O cara fazer uma oração dessa tem que ser muito louco. Está muito doido das ideias e está completamente, já mentiu tanto para si mesmo, que já acredita nas próprias mentiras. Porque na hora que é só a gente e Deus, irmãos, para que o indivíduo vai ficar contando conversa fiada, achando que os outros vão acreditar? Porque só está ele e aquele que já sabe de toda a verdade. Então, irmãos, quando
Vamos orar, temos que ser este povo humilde. O povo justificado é o povo que clama a Deus, diz: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Obrigado pelo privilégio de entrar na sua presença. Sou um pecador que alcançou a sua graça. Obrigado, Senhor, porque eu não mereço Jesus Cristo, mas o Senhor deu Ele para mim. A gente louvou um hino durante o culto, que no final diz que Cristo é meu. Recebemos aquele da qual não somos dignos. A primeira parábola, que é a parábola da viúva e do juiz iníquo, ela mostra para nós o seguinte também, irmãos: a incapacidade da mulher. Ela precisa de que alguém julgue a causa dela. Ela tem um adversário e ela está perdendo, porque se ela precisa que o juiz faça justiça, é porque ela está em desvantagem. E se o juiz não fizer justiça, aquela mulher não tem poder de fazer nada. Então a perseverança, o ensino sobre a perseverança na oração, é uma demonstração também, irmãos, da nossa limitação. Diz aí a história de que em certa cidade havia um juiz, versículo 2, que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Como essa mulher está me incomodando. Já percebeu, irmãos, que Deus está dizendo para a gente aqui nessa palavra? De como deve ser a gente na oração? Deus quer ser incomodado. Porque aqui é um exemplo de uma oração atendida, com muita insistência. Percebam, tem outra parábola aqui do amigo inoportuno, que vai na madrugada pedir ajuda ao amigo, porque chegou alguém, uma visita na casa e não tem comida para oferecer, e fica batendo, e o amigo que está dentro da casa atende o outro por causa que tanto que o outro perturbou. É ensino de Jesus sobre oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate será aberta. É o ensino sobre perseverança. Você pede: Senhor, aí você não recebeu ainda, você busca, você se aproxima mais. E quando diz que batei, quer dizer, você já está na porta, você está diante dele. Você perseverou e você avançou. E a perseverança na oração significa que cada vez mais você está se achegando a ele. E ele diz para nós: chegai-vos a mim, que eu me achegarei a vocês, serei achado por vocês. Como ficava incomodando, é o que diz o juiz. Então vou atender a causa dessa mulher. Então o Senhor, diz o versículo 6, então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Qual é a questão toda que Jesus está querendo apresentar para a gente aqui, se comparando com um juiz iníquo? Jesus está querendo dizer o seguinte para a gente: não pare de orar, não pare de clamar a mim. Irmão, sabe quando é que a gente para de clamar? Só se Deus disser para a gente: pare. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, né, o tal espinho na carne, mas o Senhor me respondeu: a minha graça te basta. Deus respondeu para ele: eu não vou tirar, Paulo. E olha que o Paulo diz que esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é, ele fala que era um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. E Deus permitia que aquilo acontecesse com Paulo, para que Paulo não se tornasse arrogante. A oração aqui, irmãos, é a oração de um fariseu arrogante. Paulo tinha sido fariseu. Então ele já tinha
tendência do fariseu. Aí você pare para pensar com as grandezas das revelações que Cristo deu para ele. Paulo foi até o paraíso. Então não faltava era coisa para Paulo se vangloriar. E aí, irmãos, Satanás vem perturbar o servo de Deus. Satanás é tão limitado que ele pensa que está tirando onda com o apóstolo, prejudicando. Mas mal sabe ele que Deus permitia que aquilo acontecesse com Paulo, porque Satanás, sem perceber, estava freando Paulo de ser um homem extremamente arrogante. Assim é o inimigo de Deus, irmãos. Pensa que sabe o que está fazendo, mas Deus transforma o mal em bem. Naquele caso, Deus falou para Paulo: basta, Paulo, não adianta pedir, você vai ter que lutar com isso e conviver com isso. A minha graça te basta. E olha o que está dizendo para um homem plantador de igrejas e missionário, que apanhava muito por Cristo, maior missionário, plantador de igrejas da história da igreja. E esse homem que muito fez, Deus ainda diz para ele: a minha graça te basta. Paulo, você vai viver por algo que eu te dou e que você não merece, e isso já basta para você. Você já tem recebido muita coisa que você não merece. Nisso aí eu não vou te atender. Pode parar de orar. A minha graça te basta. Mas, meu irmão, quando se trata, por exemplo, da conversão de seus filhos, de seus familiares, vocês acham que tem algum momento que Deus vai dizer para você: para de pedir? Quando se refere à transformação da sua família, à conversão de seus pais, ao arrependimento de alguém, à transformação de uma vida, irmãos, a oração, por exemplo, de um pai e de uma mãe, ela permanece diante de Deus, mesmo quando esse pai e essa mãe partem. Havia uma irmã da nossa igreja, plantadora de uma das nossas congregações, que é da Grama. Irmã, sabe aquela que talvez ela não iria a um culto na igreja se tivesse sofrido um acidente, tivesse fratura exposta. Aí pode ser que com fratura exposta talvez ela não fosse, mas se ela arrumasse alguém para carregar, estava lá, tudo com o ossinho para fora, mas estava lá, clamando dia e noite. Alguns filhos servindo a Deus e outros afastados. A coisa de 5 domingos atrás, ela já faleceu, já tem bastante tempo. A coisa de 5 domingos atrás, uma de suas filhas voltou para Jesus. Há outro tempo, um dos filhos que quando ela morreu, esse filho estava desgraçado em vícios, alcoólico ao máximo, desgraçando a própria família por causa do álcool, e destruiu a própria família por causa do álcool. Quando a nossa irmã morreu, essa era a condição de seu filho. Hoje esse homem está em Goiás, é extremamente abençoador, instrumento de Deus para que muitas vidas se rendam ao altar de Jesus. Irmãos, nossa irmã já morreu, e Deus continua atendendo as orações dela hoje. Ela já partiu, mas o pedido dela continua diante do altar do Senhor, e o Senhor segue salvando a sua família. Por isso que Jesus fala sobre uma parábola, sobre orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, e aí eu fico pensando nas bênçãos de Jacó sobre seus filhos. Se você ler lá o finalzinho de Gênesis, a bênção de Jacó sobre Judá, por exemplo, que eu acho que é a bênção que está mais clara ali sobre os acontecimentos nas bênçãos dos filhos de Jacó. Judá foi um filho que deu muito trabalho para Jacó, irmãos. E é interessante, irmãos, como Deus é misericordioso. Jesus podia ser da tribo de José, né, irmãos? José, bênção pura, filho perfeitinho, praticamente sem pecados. Mas não, Jesus vem na tribo de Judá. Quem foi Judá? Judá era um filho que teve 3 filhos,
E aí, um dos filhos dele se casou, morreu. Segundo a lei, tinha que dar a esposa para o seguinte, para gerar descendência para o filho. Mas o cara só queria se aproveitar sexualmente da mulher. Morreu. Tinha o terceiro. Judá pensou, essa tralha dessa mulher é viúva negra mesmo, está matando meus filhos tudo. Eu vou dar o terceiro nada? Enrolou a mulher, mandou voltar para casa, falou, meu filho é muito novinho, depois que ele crescer, eu te chamo. O filho cresceu, nada de chamar a mulher. A mulher pegou, vou aprontar para o meu sogro. Isso é, irmãos, não é Big Brother não, isso é o povo de Deus na Escritura Sagrada, os patriarcas. Lê o livro de Gênesis, irmãos, eu não entendo como que as pessoas, quem gosta de Big Brother, tem que gostar demais do livro de Gênesis. Meu irmão, se você gosta, não estou criticando se você gosta de Big Brother não. Eu estou te criticando se você gosta de Big Brother e não gosta de ler Gênesis. Gênesis é muito melhor, meu irmão. Se você quer treta, traição, se você quer ver aquelas paradas do nível baixo mesmo, meu irmão, lê Gênesis. Aí a Tamar pensou, meu sogro está achando que é malandro, né? Eu acho que Tamar foi que compôs a música, malandro é malandro e mané é mané. Se fingiu de prostituta, esperou o sogro no caminho, o sogro triste porque a mulher morreu. Aí você pega, irmãos, os patriarcas, né, irmãos? Um dos patriarcas pegou a mulher que nem conhecia na rua porque era prostituta. Só que não era prostituta, era a nora dele fantasiada. O cara mandou 2 filhos no bucho, meu irmão, da nora. Tá gostando de Gênesis, né? Pô, fofoquinha boa, né? Aí o Judá fica sabendo que a nora está grávida. Vamos matar essa mulher. Aí a Tamar apresenta, o pai dessa criança aqui que eu estou no bucho aqui, é o dono desse anel, o dono desse cajado. Aí Judá reconhece que achou que era o malandro, mas ele era o mané. Nasce 2 crianças. De uma dessas crianças vem a descendência. Na sua descendência vem quem? O Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. Ficou pouco por aí. Antes dessa história com a nora, irmão, Judá teve um outro ato enorme. Quando os irmãos decidiram matar José, um dos irmãos mais novos, Judá foi o que teve a brilhante ideia, né, irmãos? Não vamos matar nosso irmão, não. Vamos vender. Um irmão desse, cara, isso é bom demais, cara. Vamos matar não, é nosso irmão. Aí tu pensa assim, o cara falando, caramba, o Judá se levantou, por isso que Jesus veio dele. Vamos matar nosso irmão não, José é nosso irmão, matar, irmão, que isso? Vamos vender. Ideia do Judá. É claro que na cabeça doentia do Judá ele achava que estava bom, né, irmão? Porque alguns queriam matar, ele pelo menos queria vender. Venderam José. Mas aí, irmãos, quando José se torna governante do Egito, naquela história toda, ele arma para os seus irmãos naqueles anos de fome. Os seus irmãos não o reconhecem, e ele monta uma artimanha onde ele prende um dos irmãos e fala que só soltaria quando viesse o mais novinho, que era o Benjamim. Aquele que era irmão de José, também por parte da mãe, Raquel. Só que a dificuldade de vir em Benjamim, sabe o que era? José era o filho queridinho, porque Raquel era a mulher que Jacó amava. Mas quando Jacó perde José, Benjamim se torna o queridinho. É o outro filho da Raquel. E todos os filhos de Jacó sabiam que eles não eram filhos queridos. Aliás, eles eram amados pelo pai sim, mas tinha um queridinho. Tinha aquele que o pai mais amava. E eles levam Benjamim com muita resistência de Jacó, porque era o único jeito de comprar mais comida e talvez libertar o Simeão. Mas quando chega lá, José arma para prenderem o Jacó, para prenderem o Benjamim. É na hora que Judá se redime, irmãos, e demonstra que ele tinha um pouquinho do descendente dele. Quando prendem Benjamim, ele se vira para José, que ele não sabia que era seu irmão, e fala, meu pai tinha um outro filho da mulher dele, e ele perdeu esse filho.
sobrou esse aí. Meu pai é velho. Meu pai não vai suportar mais essa perda. Deixa o menino ir e me coloca no lugar. Irmãos, pare para pensar o amor de um filho por seu pai. Sabe o que Judá está dizendo ali? Meu pai vai sofrer a minha perda, mas meu pai vai chorar muito mais a perda do Benjamim. E eu não consigo trazer essa tristeza ao coração do meu pai. Prende a mim. Meu pai não vai suportar isso. E aí é quando José se revela a seus irmãos. Irmãos, quando Jacó dá a bênção a Judá, ele diz que Judá é leão, leãozinho. Que os irmãos, que Judá reinaria sobre os seus irmãos. Que os irmãos exaltariam Judá. Irmão, Jacó deu essa bênção. Depois disso, passaram-se 400 anos da família de Jacó no Egito. Depois, muitos outros anos, no período dos juízes, depois no período dos reis. Depois teve o período do exílio. Depois, na Babilônia, depois tem o período pós-exílio. Passam-se anos, até que a bênção se concretiza em nosso Senhor Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, aquele que seria exaltado por seus irmãos, aquele que reinaria sobre todos os seus irmãos, aquele que reina sobre nós, para a nossa alegria, para a justiça, para o nosso bem, e que podemos clamar apesar de nossa miséria. Ele nos exalta, Ele nos coloca numa posição elevada a qual não merecemos, que Ele conquistou, mas que Ele nos deu por pura dádiva, por puro amor, por pura misericórdia. Aquele que nos protegeu na cruz, porque a sentença de morte que viria contra nós foi sobre Ele, a humilhação que viria sobre nós foi sobre Ele, a condenação que seria nossa foi imposta a Ele. Quantos anos Jacó abençoou seu filho, para que essa bênção se concretizasse. Jesus diz aqui, irmãos, que uma pessoa pode achar que Deus está sendo demorado em defender. Ouçam bem o que diz este juiz iníquo: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Uma pergunta de Jesus para nós. Até um juiz, irmãos, Jesus está a dizer para a gente: essa mulher perseverou diante de um juiz mau. Se um juiz mau atendeu essa mulher e fez justiça para essa mulher, o que Jesus está querendo dizer para a gente é o seguinte: vocês acham que um Deus amoroso, bom, doce, justo, não vai defender a causa de vocês? Não vai mover céus e terra por você? Irmãos, é como diz a palavra: por nós, Ele não poupou o seu próprio Filho. O Filho dele foi colocado, o Filho amado, para adotar outros filhos que não são bons como Jesus, que somos nós. E aí Jesus pergunta para a gente: quando Ele voltar, encontrará fé sobre a terra? Meu irmão e minha irmã, persevere na oração, porque se um juiz mau atendeu uma mulher simplesmente porque foi incomodado, quanto mais o Deus amoroso do universo, que é seu Pai, meu Pai. O cristão é o único que não tem simplesmente um Deus soberano, Senhor e Rei. Nós temos um Pai. Irmão, se tem uma forma que Deus gosta de ser chamado em oração, Jesus ensinou para a gente, Ele gosta de ser chamado de Pai. Ele fará justiça por você, e essa justiça foi feita em Cristo.
para que nós não recebêssemos da nossa injustiça, mas para que fôssemos justificados por Cristo. Persevere como a viúva, seja humilde, arrependido como o publicano. Essa é a oração que Deus ouve, essa é a oração de quem recebeu a justiça de Cristo.